Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. No ar, mais um ponto de vista. Aqui pela Pontal Net TV, você sabe, toda quarta-feira, a partir das 18 horas, um programa inédito para você. E hoje, mais um programa feito fora dos nossos estúdios, né? Mais um programa externo, aqui na Casa da Poesia, a casa onde morou Vitorino Carriço, o poeta maior da nossa região dos Lagos. Vitorino estaria completando 110 anos de idade, dia 29 de julho. Nós estamos aqui para prestar essa homenagem aos 110 anos de nascimento de Carriço, nosso saudoso poeta, que faleceu aos 91 anos de idade e deixou um legado de poesia, né? Um legado de humanidade para todos nós. Nós vamos conversar com os netos do Carriço, tá? O Júnior, a Fernandinha. Vamos conversar com políticos que homenagearam Carriço. Vamos mostrar para você a antiga residência do Vitorino, hoje Casa da Poesia, Casa de Artesanatos também. Enfim, você que não conhece vai conhecer um pouco de quem foi Vitorino Carriço. Ponto de vista está no ar. Lembrando sempre a você que de quarta até a outra quarta-feira, né, o nosso programa reprisa em vários horários. Nosso programa inédito vai ao ar às 18 horas toda quarta-feira. Mas todos os dias tem reprise, tá bom? Vários horários para você, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para você não perder o nosso ponto de vista. E você que ainda não é assinante, assine. Os assinantes são os primeiros a assistirem ao nosso programa. Depois que o programa vai ao ar, toda quarta às 18 horas, aí sim o link do programa é distribuído para o YouTube, para o Facebook, para você compartilhar. Enfim, não tem como você não assistir o nosso programa Ponto de Vista. Agora, além do nosso programa Ponto de Vista, a Pontal Net TV tem para você uma programação bacana. Tem o programa da Milena Souza, toda sexta às 18 horas, programa de variedades, muito bacana. Nosso amigo Heraldo Santos, toda quinta-feira às 18 horas, programa que leva o seu nome, programa Heraldo Santos. E tem também uma programação musical de primeira linha para você, além da melhor internet da cidade. Então, o que você está perdendo, né? Não perca seu tempo. Pertinho ali da Praça do Guarani, um pouquinho depois, saindo do Arraial do Cabo, fica o escritório da Pontal Net TV. Você procura lá as nossas secretárias e faça a sua assinatura. Ponto de Vista já está no ar. Nós vamos entrar agora na residência do Carriço, hoje Casa da Poesia, Casa do Artesanato. Você vai ver aí imagens captadas pelo nosso cinegrafista Marcelo Lemos. E daqui a pouco eu volto aqui com você. Passagem querida, és meu amor, és minha vida, velha passagem das serestas, de vestes dias de apogeu. Cadê teus barcos
minha passagem querida. Você viu aí algumas imagens aqui do interior da Casa da Poesia, né, captadas pelo cinegrafista Marcelo Lemos, e nós agora vamos conversar com um dos netos do Vitorino, o Júnior, e ele vai nos contar, né? Primeiro vamos conhecer, né, a árvore genealógica do Carriço. Júnior, primeiramente, muito obrigado em nos receber aqui na Casa da Poesia, onde seu avô viveu décadas. Eu te agradeço em nome da direção da Pontal Net TV. Diz aí pra gente, quantos filhos, netos, bisnetos teve o Carriço? Carriço teve 5 filhos, Humberto, Fernanda, Ercília, Maria e José Vitorino. De Humberto ele teve 2 netos, de Fernanda ele teve 2 netos, Ercília ele teve 3, Maria ele teve 2 e de Vitorino ele teve 3, ou seja, aí a gente tem uns 11 netos, e aí bisnetos a gente não são tantos assim, teria que contar, mas sim, 7, mais ou menos 7 bisnetos e por aí vai. E agora tem uma tataraneta que nasceu, Cecília, é isso aí. Beleza, hein? Agora, desses 5 filhos, eu me lembro que a saudosa Ercília, né, grande amiga minha, Ercília faleceu. Teve mais algum que já faleceu? De todos os filhos, o que permanece vivo é Vitorino, é o caçula. Vitorino agora com 60 anos de idade, é o que ficou. Todos os demais já partiram. Os netos estão todos aí, né? Ele na verdade, Fernanda perdeu os 2 filhos, Ana Maria e Zezinho, isso ainda na década de 90, ali no início da década de 90, fim da década de 80, esses 2 netos partiram antes, filhos de Fernanda. Agora, Júnior, vamos falar de você. Esse seu dom aí para música, né, para composição, com certeza veio do seu avô, né? Ou sua mãe e seu pai também tinham esse dom? Essa casa aqui, Casa da Poesia, Casa Carriço hoje em dia, era uma casa onde os filhos, fiz 50 anos, eu convivi com meus tios, porque minha mãe nasceu, eu tinha 18 anos, eu fui criado aqui nessa casa, por eles. Então, o que havia ali em cada filho era um universo musical, poético, um estilo musical diferente, ou seja, cada um deles vinha de uma forma, vinha de um... Isso era muito forte, essa casa era uma casa de melodias e de poesia, de palavras. Isso era muito forte aqui dentro. Então era natural que acabasse, né, aprendendo. Vitorino Carriço, com o universo musical dele incrível, filho de Vitorino José Condeixa, que era um trovador que animava as festas entre São Pedro e Cabo Frio, as festas sacras entre São Pedro e Cabo Frio no fim do século XIX, já o pai de Carriço. Então a gente vem nessa coisa. Então tinha Carriço, José Vitorino, que era o filho mais novo, também fazendo música e um talento incrível. Então eu fui na aba desse pessoal todo, né? Entre as tias, Ercília, que tinha um gosto musical declaradamente cafona, Fernanda, que era mais intelectualizada, com samba, com a coisa da bossa nova, Maria Carriço, minha mãe, que gostava de uma música mais americanizada, uma sunshine music. Então cada um deles, Vitorino, que não gostava de música brasileira, ao mesmo tempo gostava de Milton e tudo isso, mas gostava de música, de rock progressivo, música renascentista. Vitorino acabou tocando uma música renascentista que ele inventava o tempo todo, que ele era um talento tremendo. Então essa casa era uma casa muito forte nesse aspecto. As conversas dos meus tios, cada um trazia uma informação, uma coisa, filosofia oriental, o que fosse. Então, para mim, para o garoto que via toda essa ebulição de ideias, de pensamentos, de informação aqui dentro dessa casa, realmente era fecundo, era um ambiente que não tinha, era bem provável que eu acabasse sendo músico, compositor também e tudo isso. E esse dom, né, para poesia foi tão forte no Carriço. Eu conversei muito com o Carriço, né, tive essa felicidade, Deus me deu, graças a Deus,
conversava muito com ele, aqui mesmo, aqui na frente, aqui. Ele andava daqui até lá na Praça do Guarani e voltava, era o dia inteiro, Carriço. Eu encontrava com ele em tudo quanto é canto aqui do Arraial, nesse percurso, daqui até o Guarani e voltava. Às vezes em Cabo Frio, quando ele ia para Cabo Frio, eu parava para conversar com ele. E como bom, né, repórter que eu acho que eu sou, modéstia à parte, eu acho que eu sou curioso, pelo menos curioso eu sou. Eu sempre puxava do Carriço aquele lado político que ele teve, né? Carriço foi vereador durante um mandato, 72 a 76, foi presidente da Câmara de Cabo Frio, mas eu sentia que ele não gostava muito desse lado político que ele teve. E pelo que eu vi, acho que nenhum filho dele também gostou, porque ele não seguiu isso, né? Ou estou enganado? Não, está certo, ninguém seguiu. Ele renunciou, né, ao mandato, né? Ele renunciou. Ele dizia que política e poesia não fechava. Ele falava que o ambiente da Câmara era um ambiente sombrio, escuro, e ele precisava da luz do sol. Carriço era incrível. Há políticos e políticos, né? Aliás, como em qualquer profissão. E em 94, inclusive, num desses meus encontros com ele, aí eu falei para ele que o deputado Iédio Rosa, que inclusive a gente vai conversar com o Iédio daqui a pouquinho, no segundo bloco, Iédio veio aqui homenagear o Carriço nesse nosso programa também. Mas, Vitorino, mais uma vez a gente te agradece e nós vamos ouvir aí você tocar, tá? Vamos ouvir você tocar também alguma coisa aí que você gostava das composições do seu avô. Mas eu queria agora que você, né, desse um alô aí pra galera, nessa semana, podemos dizer assim, né, em que ele comemoraria 110 anos de nascimento, dia 29 de julho, está sendo homenageado em várias cidades, as secretarias de cultura de São Pedro, de Cabo Frio, aqui em Arraial também, a Câmara, né? Está todo mundo homenageando o seu avô. Deixa um recado aí para aquele pessoal que está nos vendo. O recado é que a arte de Carriço continua vigente. A arte dele era produto do profundo amor que Carriço levava dentro do peito pelo ser humano, pelas pessoas. Isso faz com que isso continue se reverberando através de todos nós, não é verdade? De você, de mim, dos que passaram por ele, dos que conheceram esse grande coração que Vitorino Carriço levava dentro de si e conseguiu multiplicar na nossa região com muito afeto. É isso aí, muito obrigado. Muito obrigado a você, e a gente vai fechar esse primeiro bloco com uma palhinha aí do Júnior Carriço. Daqui a pouco a gente volta. Minha passagem querida, és meu amor, és minha vida, velha passagem das serestas, tivestes dias de apogeu. Cadê teus barcos fazendo fila na lagoa? Isso maltrata, isso magoa, pois é passado e já morreu. Minha passagem querida, és meu amor, és minha vida, a tua praça tão tristonha, teu carnaval emudeceu. Cadê teus barcos fazendo fila na lagoa? Isso maltrata, isso magoa, pois é passado e já morreu. Que beleza! Esse nosso ponto de vista de hoje, em homenagem aos 110 anos de nascimento de Vitorino Carriço, conta com o apoio de Wagner Lima Imóveis, ali na subida da Praia Grande. Um abraço a toda a equipe lá do Wagner, um abraço para o Wagner, secretário de Ação Social. E não se esqueça, hein? Pensou em negócios imobiliários? Wagner Lima Imóveis, na subida da Praia Grande.
Você gostaria de ser cliente de uma empresa que te dá suporte rápido e atendimento de qualidade personalizado? Eu quero te apresentar a Pontal Net TV. Vem comigo! Ah, e tem muito conteúdo de TV para você e sua família. Pontal Net TV, mais perto de você. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para crianças. Pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E o ponto de vista continua aqui, no interior, agora, né, no interior da Casa da Poesia, exatamente no quarto onde o grande poeta Vitorino Carriço dormia, né, nas suas noites tranquilas de sono. E quem está conosco aqui é o ex-prefeito de São Pedro da Aldeia, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-vereador também, ex-vice-prefeito, o homem já foi de tudo na política. E Edio Rosa da Silva foi prefeito de São Pedro, como eu falei. Carriço nasceu em São Pedro, né? E Edio, quando foi prefeito, prestou algumas homenagens a ele. E a gente eram amigos também. E Edio veio aqui várias vezes na residência do Carriço, batiam papo, se encontravam no centro de Cabo Frio e o papo rolava. E Edio, é um prazer tê-lo aqui no nosso ponto de vista de hoje, principalmente nesse programa especial que nós estamos homenageando 110 anos de nascimento do Vitorino Carriço, que nasceu na Ponta do Ambrósio, lá na São Pedro da Aldeia. Você nasceu ali pertinho também, no Pôr do Carro. E aí, como é que você está vendo, né, esse dia em que o Carriço está sendo homenageado aqui na Câmara de Arraial do Cabo, em Cabo Frio, em São Pedro também, né? A gente está sabendo aí que as secretarias de cultura das outras cidades estão homenageando o Carriço. E aí, você que conviveu com ele, Edio, conta pra gente. Ô Galvão, primeiramente eu quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui. Eu estou meio afastado da política devido à idade, né, que já chegou. Eu moro em Campo Redondo, mas mesmo afastado, eu não poderia deixar de atender esse pedido seu, principalmente devido à finalidade. A finalidade aqui não é política simplesmente. A finalidade aqui é reconhecer um trabalho que foi feito pelo poeta Vitorino Carriço em todo o estado do Rio, em todo aqui, principalmente São Pedro da Aldeia. Ele que nasceu lá, era meu amigo, sempre fui um admirador dele pelo trabalho que ele vinha fazendo. Muito bonito. Então, e em segundo lugar, é por estar aqui em Arraial do Cabo, um município, antes era até distrito, eu já tinha contato, quando eu era defensor público, contato com o povo aqui do Arraial do Cabo, e depois que virou município, eu sempre vim aqui e fui muito apoiado pela população, não sei porquê, do Arraial do Cabo. Então, Vitorino Carriço é uma lenda, né, para São Pedro da Aldeia. Nascido na Ponta do Ambrósio,
ele escreveu um hino muito bonito para o município de São Pedro da Aldeia. E, diante desse trabalho, na época eu era prefeito, e a Câmara de Vereadores resolveu prestar homenagem ao Vitorino Carriço, devido ao trabalho dele em São Pedro da Aldeia, principalmente devido a esse hino em homenagem ao nosso município. Veio uma mensagem e a Câmara votou um benefício para o nosso poeta, uma pensão vitalícia, já que nós lá de São Pedro da Aldeia tínhamos que também reconhecer esse trabalho dessa forma. E, felizmente, tive o prazer de sancionar essa lei e, graças a Deus, durante algum tempo, não sei se 1 ano, 2 anos ou 3 anos, o Vitorino recebia essa pensão vitalícia, que São Pedro da Aldeia aí ficou mais tranquilo, sabendo que essa homenagem era muito necessária. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao povo do Arraial do Cabo a acolhida que estive aqui. Me lembro de um detalhe, quando eu fui candidato a deputado federal, o meu sistema sempre foi o de visitar os eleitores, de casa em casa. E eu falei para alguns amigos que viria para o Arraial do Cabo, tentava conseguir votos, conversando com o eleitor em sua casa ou na rua. E alguns disseram, se você for para lá, você vai ter que gastar, porque o pessoal de Arraial do Cabo, o eleitor, gosta muito de pedir dinheiro. Eu digo, olha, mesmo assim eu vou visitar. Não acredito nesse detalhe, porque cada candidato tem um sistema. E o meu sistema é de visitar a população. Vim, visitei, fui muito bem acolhido. Alguns meses eu ia de casa em casa, você se lembra disso? Eu tinha aqui também o Sérgio de Deus, que é amigo meu, nasceu em Porto do Carro, e ele me levava nessas casas. Conclusão, veio a eleição e a minha votação foi esplêndida aqui, sem gastar nada, só conversando com os eleitores. Diante disso, à noite eu peguei um caminhão de propaganda e passei de rua em rua agradecendo os votos que eu obtivera. Só que essa eleição foi anulada e nova eleição viria um mês depois. O que eu fiz? O mesmo sistema. Só que eu subi diante de agradecer, eu disse, vim agradecer a vocês. Agora a eleição foi anulada e eu preciso desses votos. Espero que os senhores me contemplem novamente. E quase dobrou a votação. Pulou de 930, se não me engano, para quase 1.600. Exatamente. Aí o pessoal reconheceu e aumentou a votação. A minha proposta sempre foi a de eleito abrir um escritório no município, na cidade, e atender pelo menos uma vez por semana. E foi assim durante os 4 anos. Depois, como deputado federal também, fui muito bem votado, mais 4 anos, vindo toda semana aqui. Você se lembra, você trabalhava comigo, o Sérgio trabalhava, e nós alugamos uma loja aqui, que era da esposa... Venceslau. Do professor Haroldo, não? Não, Venceslau. Nosso amigo Venceslau fez um contrato verbal com você, uma sala que ele tinha vaga ali no prédio dele, na entrada do Arraial, naquela pracinha ali, Antônio Valadares. E durante 4 anos do mandato de estadual, toda sexta-feira, na parte da manhã, o deputado Iédio Rosa estava ali atendendo. Você, que é mais antigo, sabe disso, né? Nesses 4 anos também, principalmente aí para os mais novos, aquele canal ali era aberto, todo mundo reclamava, né, do cheiro, do odor, que era horrível, era um visual horrível. Foi o Iédio Rosa, quando deputado estadual,
que conseguiu, junto com o governador Marcelo Alencar, verba para o então prefeito Davi Dutra. Um abraço aí para o Davi, está nos assistindo. Davi Dutra utilizou corretamente a verba recebida, conseguida pelo deputado, manilhou, urbanizou e fechou aquele canal ali no mandato de estadual dele. E com esse trabalho de atendimento, toda semana que ele fazia, na eleição de federal, em 98, 3.600 votos aqui em Arraial do Cabo, que foi um recorde, eu acho que até hoje, proporcionalmente, nenhum deputado conseguiu. Exatamente, foi muito bom trabalhar aqui no Arraial, o pessoal sempre me ajudou e eu não me esqueci que todo ano, na emenda do orçamento da União, eu colocava uma verba para o município do Arraial do Cabo, assim como para outros municípios da região dos Lagos. E eu me recordo de uma delas, foi mandando dinheiro para a construção de uma escola profissionalizante. Eu não sei se daí para... Já são mais de 20 anos, eu não sei se essa escola realmente foi construída. Eu também não sei, até porque... mudou, né? O prefeito mudou no meio do mandato dele de estadual, com 2 anos, né, que ele tinha de mandato. Em 96 houve a eleição municipal e houve a troca de prefeito. Mas nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na Casa da Poesia. Antes do intervalo, já que eu daqui a pouco estou saindo, eu queria dizer que eu não tenho vindo muito a Arraial do Cabo, mas a semana passada eu encontrei com uma prima aqui e fiquei impressionado como cresceu Arraial do Cabo. Esse movimento de barcos, isso aqui é coisa linda. E estou satisfeito porque crescendo. A Praia Grande, por exemplo, mudou totalmente a fisionomia. E a população de Arraial do Cabo está oferindo algum benefício, tendo em vista que a parte turística está sendo muito bem explorada. Eu quero parabenizar aí, eu não me lembro quem é o prefeito, não sei se conheço, mas quero parabenizar o prefeito pela sua administração e que continue assim, porque o nosso município de Arraial do Cabo merece. Concluindo o que ele está falando, o atual prefeito, Iédio, é Marcelo Magno, e o secretário de Turismo é o Marcos Simas, altamente capacitado na área. Vamos ao nosso intervalo e a gente volta aqui na Casa da Poesia. Esse nosso ponto de vista de hoje, em homenagem aos 110 anos de nascimento de Vitorino Carriço, conta com o apoio de Wagner Lima Imóveis, ali na subida da Praia Grande. Um abraço a toda a equipe lá do Wagner, um abraço do Wagner, secretário de Ação Social. E não se esqueça, hein? Pensou em negócios imobiliários? Wagner Lima Imóveis, na subida da Praia Grande. Você gostaria de ser cliente de uma empresa que te dá suporte rápido e atendimento de qualidade personalizado? Eu quero te apresentar a Pontal Net TV. Vem comigo! Ah, e tem muito conteúdo de TV para você e sua família. Pontal Net TV, mais perto de você. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
A gente volta aqui para o terceiro bloco do Ponto de Vista de hoje. E já em outro cenário, estamos aqui na Passagem, no Largo de São Benedito, e agora com a Fernandinha, a Fernanda Carriço, a neta, uma das netas, né, do Vitorino, e que vai falar sobre o avô, evidentemente. Fernanda, muito obrigado aqui, estar com a gente aqui nessa manhã maravilhosa, né? Um sol bacana, com essa igreja aqui atrás da gente, histórica. E aí, Vitorino Carriço, 110 anos. Tudo bem, Galvão? Obrigada por estar aqui, obrigada por estar dedicando esse tempo ao meu avô, você que foi uma pessoa que sempre teve muito apreço por ele, muito respeito, e eu fico muito grata. É um prazer estar aqui podendo falar sobre os 110 anos de Vitorino Carriço, que eu tenho muito orgulho disso. Claro, né? Você imagina, né? E como? E eu também tenho muito orgulho, né? Eu entrevistei o seu primo, entrevistei o ex-prefeito Iédio Rosa, que, se não me falha a memória, foi o primeiro prefeito da região que decretou uma pensão vitalícia para o seu avô. Não tenho, eu tenho quase que certeza que foi. Depois outros também fizeram isso. E particularmente, eu batia altos papos com o seu avô ali nas ruas de Arraial. Ele não parava de andar lá da Praia dos Anjos, né, ali do lado da igreja, até na Praça do Guarani. Era o dia inteiro, o Carriço ia, voltava. E eu encontrei diversas vezes com ele nesse trajeto aí, em vários locais diferentes, e a gente conversava muito. Conta pra gente aí, você acompanhou, né, boa parte da vida dele. A vida política dele, eu creio que não, né? Quando ele se elegeu, você não devia ser nascida. Mas o lado poético dele, com certeza você sabe tudo aí e vai contar um pouquinho pra gente. Você está falando aí que encontrava com ele andando, né? Meu avô andava muito. E ele costumava dizer o seguinte, é melhor andar à toa do que ficar à toa. E ele falava isso. E ele era um exemplo de uma vitalidade absurda, né, Galvão? Porque ele adorava andar por Arraial, por Cabo Frio e por São Pedro da Aldeia, que eram as 3 cidades do coração dele. E ele andava bastante, inclusive aqui na Passagem, que era um bairro que ele passou boa parte da juventude dele. Era o bairro onde a minha bisavó nasceu, né? Ela era daqui, Dona Marinha Carriço, a mãe de Vitorino Carriço. E tio Nenzinho também morava aqui, o irmão dele. Então meu avô passou muito tempo aqui. As histórias que eu já ouvi aqui é que ele vinha de barquinho lá da Ponta do Ambrósio para passar a semana estudando aqui no Sagrado, né? Então ele vinha de barquinho, descia ali e ficava aqui na casa de tio Nenzinho durante a semana. Ele era bem novo, para estudar no Sagrado Coração de Jesus, que foi o colégio que ele também fez o hino, né, aos 12 anos de idade. Então ele era apaixonado pela Passagem, ali na área dos barzinhos antigos. Eu já ouvi histórias que meu avô estava sempre aqui. Ele fez a música, né, Minha Passagem Querida, que é uma homenagem ao bairro. E ele era realmente apaixonado. Para você ter uma ideia, Minha Passagem Querida, és meu amor, és minha vida. Então, o quanto ele era apaixonado por isso aqui. E vovô era um poeta da alma, né? Meu avô, eu tive o privilégio de conviver com ele até os 30 anos. E convivi muito. A minha infância eu passei na casa dele. Eu lembro muito bem que quando ele foi eleito vereador, foi o ano que eu nasci. Eu lembro muito bem que à tarde, depois do colégio, eu ia para casa dele esperar ele voltar de Cabo Frio para contar as histórias. E ele adorava chegar, tomava café ali, minha avó estava esperando, meu primo Júnior Carriço, e a gente sentava com ele, ele contava o que tinha acontecido, contava quem tinha encontrado, contava, né, cantava, falava muita poesia.
Então a memória que eu tenho do meu avô é a melhor possível, porque ele deixou de herança para mim a maior riqueza que alguém pode deixar, que é o seu caráter, que é o seu exemplo, que é, no meu caso, como jornalista, né, que foi o amor pela literatura, pela escrita. E meu avô me trouxe muita coisa boa. E nesses últimos dias que a gente tem pesquisado bastante sobre Vitorino Carriço, eu estive lá no Baixo Grande, na Ponta do Ambrósio, conversei com várias pessoas que conheceram ele. Então eu tenho escutado muita história que até me surpreende, coisas que eu não sabia do meu avô. E se eu tinha um orgulho, esse orgulho nesse último mês, ele multiplicou por 10, porque ele foi um grande homem. Com certeza. Essa música aí que ela falou, né, Passagem Querida, é a que você está ouvindo aí, no fundo aí desse nosso programa de hoje. O lado político dele, nós vamos conversar com uma pessoa que foi vereador junto com ele. Ah, Fernandinha, até já deve ter chegado aqui, eu tô vendo ali o nosso amigo Horácio, o Alair Correia foi vereador junto com seu avô, né? Você não sabe quase nada desses 4 anos, aliás menos, né, porque ele renunciou, mas o Alair sabe, o Alair vai contar pra gente aqui. Fernanda, antes de terminar com você e do seu recado, eu queria que você nos dissesse, iria haver uma homenagem aqui na passagem na sexta-feira e infelizmente, né, aquela ventania, aquela chuva teve que ser cancelada. Já tem alguma data para ela acontecer? Não, a gente ainda está vendo uma nova data, a gente vai fazer sim, a gente está vendo uma nova data. E assim que eu tiver essa data eu vou te informar e faço questão da sua presença, convidar todos. Queria aproveitar, Galvão, para agradecer o reconhecimento das prefeituras da região, né? A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, a Secretaria de Cultura, a Prefeitura de Arraial, Subsecretaria de Cultura, Prefeitura de Cabo Frio, Secretaria de Cultura, aos eventos que promoveram, as homenagens que promoveram, porque é muito importante que a gente nunca deixe morrer parte nenhuma de nossa história e de nossa cultura. E no caso de Vitorino Carriço, claro, né, é uma memória que tem que estar acesa, porque ele deixou um legado cultural imenso para as nossas cidades e a gente pretende que as crianças convivam com isso, porque são elas que vão carregar isso. Então a gente tem muita coisa para fazer com relação à memória de Vitorino Carriço e eu queria agradecer a todo mundo. Nós te agradecemos, foi muito bacana essa nossa conversa aqui, né, com a igreja aqui atrás da gente, a igreja de São Benedito. E nós vamos agora bater aquele papo com o vereador da época, que foi vereador com seu avô, vai nos contar lá os bastidores lá da Câmara, né, como o Carriço se comportava. Seu primo já falou um pouquinho aqui antes de você. Vamos conversar agora com o Alair Correia, que foi vereador juntamente com o Vitorino Carriço. E ele já está aqui do meu lado, né? Eu já anunciei para você, foi vereador já no segundo mandato, né? Primeiro mandato, você que assistiu o nosso ponto de vista há uns 3 meses atrás, 2 anos de mandato, de 70 a 72, reelegeu-se em 72 e teve o Carriço como companheiro lá de bancada, foi presidente da Câmara, o Carriço. Alair, a parte histórica, poética, artística do Carriço, todo mundo já falou. Mas agora você está aqui conosco hoje para falar daquele lado político dele, daquele pequeno período da vida dele que ele foi vereador, né, inclusive renunciou. Conta tudo pra gente aí. Bom dia, Alair. Bom dia, Galvão. Bom dia, amigos. Olha só, eu tive o privilégio de ser vereador junto com o grande e querido poeta Vitorino Carriço. Eu fui eleito em 1970 e reeleito em 1972. Na minha reeleição, eu disputei com o Carriço. E Carriço foi o vereador mais votado de Cabo Frio e eu fui o segundo mais votado de Cabo Frio. Carriço, por ter sido o mais votado, e aquele homem boníssimo, né? Todo mundo queria que ele fosse presidente, até numa homenagem ao poeta que ganhava uma eleição espetacular, com uma votação
estrondosa. Então, nós o elegemos presidente da Câmara pela sua votação de mais votado e também pelo seu passado, pela sua história. E Carriço, então, assumiu a presidência da Câmara. E eu acompanhei de perto, não como vereador, só porque eu me transformei num amigo do Carriço. Pessoa que, embora sendo muito jovem na época, né, ele me consultava, às vezes, porque eu tinha um período de Câmara. E eu acompanhei a sua luta. Em determinado momento... Você tinha 30 na época, se não me engano. Eu tinha 30 anos na época. Em determinado, ele devia ter uns 70, mais ou menos, o Carriço. 60, né? Então, em determinado momento, a Câmara de Cabo Frio, que é uma Câmara sempre muito dinâmica, né? E às vezes as pessoas se excedem, né? E o vereador já falecido, Geraldo Tavares, ele começou a implicar com o Vitorino. E nós ficávamos assim, como é que alguém podia implicar com uma pessoa como o Carriço? Mas ele implicava, ele era implicante mesmo, Geraldo Tavares, implicante politicamente, né? E o Carriço foi se aborrecendo com aquilo. Aí o Carriço, um certo dia, falou comigo assim, Alaí, cara, eu não aguento mais, eu não nasci para isso. Eu sou um poeta, fez o hino de Cabo Frio, fez o hino de São Pedro Ade, fez o hino de Arraial do Cabo, eu fiz todos os hinos. Ele falava muito, ele cantava muitas músicas, e uma que eu gravei bastante era A Volta dele ao Baixo Grande, Voltei ao Baixo Grande. Então eu gostava de ouvi-lo cantar essa composição dele. E eu, Alaí, eu não tenho estrutura para ficar no meio de vocês aqui no meio político. Eu sou um poeta, como é que eu vou ficar aqui nessa saraivada de bala de Geraldo Tavares? Eu falei assim, Carriço, espera, aguenta que vai dar tudo certo. Aí eu falei com o Geraldo, por favor, pô, Vitorino é um santo, pô, não pode machucar a Vitorino do Carriço assim. Você briga comigo, sou crítico, mas com ele não. E na Geraldo falou, não, tudo bem, Alaí, vou parar com esse negócio. Mas depois o Geraldo Tavares voltou a implicar com o Vitorino do Carriço. Acho que era ciúme, porque era Arraial do Cabo, Geraldo Tavares, e Carriço deu um banho de volta dele em Arraial do Cabo, né? Então criou assim um ciúme. Até que chegou um dia, Vitorino me chamou assim, Alaí, não dá para eu continuar. Não dá para eu continuar. Não vou ficar aqui no meio desses leões aqui, não. Eu não nasci para isso. E eu falei assim, Carriço, é o que você quer mesmo, Carriço? Não, Alaí, é o que eu estou querendo, eu vou largar. Se você não larga, por largar. Nós temos um prefeito que é amigo da gente, ele tem que acolher você, colocar numa secretaria, o que você gostaria, Secretaria de Cultura que não tem, te cria, por tal. Pressiona aí, se tivesse que ir para algum lugar, eu gostaria de ser o administrador de Arraial do Cabo, subprefeito de Arraial do Cabo. Eu falei assim, tudo bem, mas não renuncia, por favor. Aí eu fui falar com o Antônio Castro. Cheguei, Antônio, o Vitorino, ele está muito chateado, porque Geraldo Tavares, que é do seu partido, era o MDB, Antônio Castro era da Arena, está implicando muito com ele. Você tem como fazer Geraldo Tavares parar de implicar com o Vitorino Carriço? Se ela aí, aquele cara não obedece a ninguém, ela aí, como é que eu vou mandar parar? Assim, então escuta só, eu vou tentar mais uma vez, mas se nós não conseguirmos, eu queria pedir a você o seguinte, para você nomear Vitorino Carriço, secretário, seu secretário, vice-prefeito de Arraial do Cabo, procurador, subprefeito de Arraial do Cabo. Assim, olha aí, então eu vou ter que tirar quem está lá, nem me lembro quem estava lá. Assim, pô, tem que tirar, porque o cara deu mais votado em Cabo Frio. É um nome em Cabo Frio, um escritor, um poeta, amado por todo mundo em Cabo Frio. Ele não pode, depois de uma votação dessa, sair por aí, não larguei, não. Ele tem que largar para uma posição destacada. E na época, ser subprefeito de Arraial do Cabo era melhor, ou era maior do que a honraria de ser vereador. Aí, voltei a falar com o Carriço, né? Pedi que ele continuasse, ele não quis. Aí eu fui lá falando, Antônio Castro, não tem jeito. Aí o Antônio Castro ligou para Paulo Faio, que era deputado, que ele seguia, e nós fomos na casa de Carriço falar com ele. Chegou lá, Zizi me recebeu muito bem, a esposa dele, receberam, e o Carriço também estava lá, e nós conversamos com ele, eu, deputado Paulo Faio e Antônio Castro. Falei assim, Antônio Castro, primeiro, prefeito, antes de você assinar essa nomeação, tenta demovê-lo da ideia, porque eu já fiz tudo. Ele disse, não, eu não quero mais, eu não aguento mais, prefeito, eu não aguento mais. Ele falando, eu não aguento mais, eu não nasci para isso, para ficar no meio daqueles leões, não nasci para isso não. Aí então, Paulo Faio falou assim, bom, Carriço, nesse caso o Antônio vai te nomear, e assim foi feito. Antônio Castro nomeou ele subprefeito de Arraial do Cabo, ele veio à Câmara, renunciou à presidência da Câmara, e foi então voltar às suas composições, que nunca devia ter se afastado, né?
Apesar que quando estava vereador, ele não sei, ele ficava na mesa ali no barzinho com a gente ali, sempre cantando, sempre compondo alguma coisa, mas aí a dedicação dele pode ser maior. Então eu guardo de Vitorino Carriço essa lembrança tão positiva, de um cara tão carinhoso, tão amado por todos nós, mas que infelizmente uma pedrinha no sapato evitou que ele continuasse. Ele tinha teria uma vida política bastante forte para sempre, porque ele era um cara que todo mundo gostava, pô. Todo mundo gostava. Então a eleição dele, seria a reeleição dele, seria tranquilo, né? Mas ele optou por largar, porque realmente numa Câmara de Vereadores, numa Câmara de Deputados, se o cara não tiver estômago, paciência, ele acaba mesmo explodindo. E ele, antes que ele explodisse, ele então deu um voo um pouquinho mais alto e foi ser o subprefeito de Arraial do Cabo. Aí, histórias que você só ouve aqui no Ponto de Vista, hein? Mas Alaí, antes da gente terminar, pelo que eu entendi então, a renúncia dele foi com menos de 2 anos, né? Porque ele ainda era presidente, pelo que você relatou aí. Foi menos de 2 anos. Inclusive eu o substituí porque eu fui o segundo mais votado. Ele foi o primeiro, eu fui o segundo mais votado. E Claudio Honor Muniz o substituiu na vereança, porque ele era o primeiro suplente, entendeu? Ele inclusive foi no Arraial do Cabo com a gente, o Claudio Honor Muniz, que já faleceu também. Então o Carriço ele renunciou já nos primeiros 2 anos, entendeu? Tinha feito um bom trabalho na presidência, era bem respeitado. Só que teve esse acontecimento com o Geraldo Tavares que era impossível de segurar. Ele era impulsivo por natureza, né? Ele era brigão por natureza. E depois aí o Carriço foi assumir lá a presidência do Arraial do Cabo, da subprefeitura de Arraial do Cabo, e fez um bom trabalho lá, entendeu? Lá na casa dele, a Zizi, a esposa, também queria que ele largasse também, entendeu? Porque ele estava chegando muito triste em casa. Ela até falou assim, eu acho que o prefeito deve nomear aqui para o Arraial do Cabo, porque ele não está aguentando essa pressão. Alaí, antes das suas mensagens finais, só uma curiosidade. Geraldo Tavares se reelegeu em 76? Não se reelegeu. Não. E aliás, nunca mais voltou à Câmara de Vereadores, né? Carriço seguiu a linha cultural dele, né? E Geraldo voltou para a medicina porque não ganhou a eleição, porque brigava muito, não dava para ganhar a eleição. Carriço não brigava, então Carriço ficou lá aí fazendo as suas composições, escrevendo seus livros, todos maravilhosos. Beleza, se despeça aí dos nossos telespectadores, mais uma vez aqui com a gente no programa Ponto de Vista, né? A primeira foi lá nos nossos estúdios e agora aqui nesse bairro belíssimo chamado Passagem. Tem muito a ver com o Carriço isso aqui, sabe? Porque embora ele morasse na Praia dos Anjos, né? Lá ao lado da igreja nos Olhos dos Remédios, mas ele, sempre ao final da sessão da Câmara, ele passava por aqui. Ele tinha uma relação com isso aqui muito grande. Aliás, todo amante da cultura tem uma relação com a Passagem, né? Pela sua história, e Carriço tinha essa relação. Então, fazer essa gravação aqui, estou arrepiado, foi muito bom, porque tem muito a ver do Carriço aqui, a Passagem. A tradição, a história, tem muito a ver com o Carriço. Isso foi ideia da neta dele, né? Não é porque ela mora aqui pertinho, não. É porque realmente foi tudo isso aí que você falou. Ela nos fez vir aqui hoje terminar esse nosso programa Ponto de Vista desta quarta-feira, né? Com essas duas figuras, uma política, ex-deputado, ex-vereador, ex-prefeito, Alaí Correia, e a Fernandinha, neta do Carriço. E eu lembro a você, toda quarta-feira, 18 horas, Ponto de Vista, aqui na Pontal Net TV. Em breve também vai ter o nosso amigo aqui com o podcast do Alaí na Pontal Net TV. Na próxima quarta, eu aguardo você. Até lá. Esse nosso Ponto de Vista de hoje, em homenagem aos 110 anos de nascimento de Vitorino Carriço, conta com o apoio de Wagner Lima Imóveis, ali na subida da Praia Grande. Um abraço a toda a equipe lá do Wagner, um abraço pro Wagner, secretário de Ação Social. E não se esqueça, hein? Pensou em negócios imobiliários? Wagner Lima Imóveis, na subida da Praia Grande.